Bom, agora é o enfrentamento de Ciro com Bolsonaro. E Ciro fala sobre a situação de desemprego, corrupção, dizendo que o Bolsonaro tinha uma ótima oportunidade para mudar o país. E acusa Bolsonaro de corrupção. E Bolsonaro fala, corrupção aonde? Piperno, essa narrativa, esse tema corrupção, ele é o tema mais importante do debate brasileiro? Esse tema já está esvaziado para o povo hoje que vive e enfrenta as dificuldades do dia a dia? Infelizmente, esse é um tema que persiste, entra governo, sai governo, ele continua em pauta. Aliás, é só abrir os jornais, os portais, e quando você fala, por exemplo, em corrupção, em suspeita, pelo menos, de forte corrupção no FNDE, isso não é uma narrativa, isso é um fato que, inclusive, está sendo investigado. Mas tem corrupção na família do presidente? Ele questiona isso agora ao Ciro. Exato. O Ciro pergunta, o presidente, claramente incomodado, como tem sido regra, aliás, até mesmo aqui na Jovem Pan, recentemente, com uma das nossas colegas, ele sai um pouco da sua normalidade quando confrontado com isso. E veja, William, independentemente do que eu possa achar ou não, o fato de que na última sexta-feira o senador Flávio Bolsonaro ter ido à justiça para tirar as reportagens do portal UOL que tratavam disso do ar, óbvio que vai dar munição. Se foi um tema que incomodou a tal ponto de provocar um familiar do presidente que foi até a justiça para retirar isso do ar, é claro que aquilo incomodava. Então, é óbvio que aí sim ele errou duas vezes. Ele errou por tomar uma medida de força, claramente incomodado, tentou tirar aquilo do ar e, principalmente, do ponto de vista político, numa reta final de campanha, aquilo foi um desastre, reacendendo um tema que poderia ficar um pouco mais esquecido. Agora, William, nós como sociedade brasileira temos que discutir a questão da corrupção estrutural do Estado brasileiro. Não adianta vir com papinho furado, não. Essa porcaria dessa corrupção estrutural continua. Nosso modelo de Estado é inadequado. O Estado brasileiro não é fiscalizado pela sociedade brasileira. Não temos esses mecanismos. A gente tem órgãos que são muito bem pagos, gastam muito dinheiro para fiscalizar o próprio Estado. E a Lava Jato, Petrolão e Diaba 4 demonstraram que esses órgãos não funcionam. A Lava Jato, por exemplo, não teve competência para apurar crimes societários que foram praticados contra e dentro de empresas estatais. Falaram aí do Petrolão? Isso porque não investigaram o Eletrolão, que seria muito pior do que o caso do Petrolão. E tem outras questões aí ligadas ao sistema financeiro no Brasil que passam batidas, ninguém apura isso. Então a gente precisa mudar, tornar o Estado brasileiro menor, mais simples e fiscalizável diretamente pelo cidadão eleitor contribuinte. Enquanto isso não acontecer, esquece. A droga da corrupção e esse tema vão ficar sempre assombrando aí os debates ou pseudo-debates. Zé, você acompanha o dia a dia de Brasília. O Ciro fala que o Bolsonaro teve uma ótima oportunidade de mudar o modelo econômico e de enfrentamento à corrupção, porém ele mantém esses modelos ativos. E acusa Bolsonaro em casos na Petrobras, de orçamento secreto. E Bolsonaro vem em sua defesa dizendo o seguinte: eu não tenho ingerência sobre isso, não sou eu que decido. Tentam transferir a responsabilidade sobre esses órgãos ou sobre esses atos para Bolsonaro, e isso não cabe a ele, ou seja, não é um problema do governo federal? Não, não é só do presidente. Olha, William, já existem vários debates sobre isso, né? E Olavo de Carvalho, ele é muito objetivo quando ele diz o seguinte: chegar à presidência da República não é chegar ao poder, mas é o caminho para se chegar ao poder. E aí ele propõe todos os caminhos para se chegar ao poder, inclusive a tomada da educação, da área de cultura, né? E vários setores que estão tomados na administração pública. Qualquer presidente que chegue vai encontrar esse setor. No Congresso Nacional, o presidente encontrou um Congresso ali forte e no momento de discutir emendas, eu me lembro disso,
era então o ministro responsável pela Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos, que nas primeiras negociações ele viu o tamanho do problema, que é discutir liberação de dinheiro para parlamentar, e falou, não meto, a frase que ele usou na reunião fechada, eu não vou colocar minhas mãos nisso. E os deputados e senadores entenderam que o governo estava se afastando do debate. Não era se afastando desse debate aí de eu vou liberar recursos para você me apoiar, ou seja, a recriação do mensalão. E aí deu no orçamento secreto, que é do Congresso. Hoje o Congresso administra uma boa parte das verbas discricionárias. O orçamento da União é de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Mas desses todos, só 110 bilhões de reais são administrados pelo governo, ou seja, a área de investimento. Veja bem, de 4 trilhões e 900 bilhões, só 110 bilhões. Né? Esse é o investimento. E o orçamento o Congresso fica 40 bilhões dessas verbas. Isso é danoso para a gestão pública, porque pulveriza, né? Em vez de pegar esses 40 bilhões e fazer uma grande obra de infraestrutura, aí é dividida em vários municípios, né? Que fazem pequenas obras e o dinheiro some. O dinheiro some, mas nascem votos e apoio e emendas carimbadas. Esse dinheiro vai para obras contratadas por empresas indicadas pelos parlamentares. E aí está a nova fonte de poder. Se você quiser saber quem manda numa empresa, é só perguntar quem assina o cheque ou, mais modernamente, quem é que passa o Pix, né? Aí é que manda, aí que é o poder. E o Congresso está com um grande poder. Então, o presidente Jair Bolsonaro realmente, né, encontrou limites. Na privatização, por exemplo, o Supremo decidiu que é preciso ouvir o Congresso para vender uma empresa nacional. Bom, vamos lá, Kobayashi. Lula questiona Ciro sobre cultura. Ele fala que a cultura ela sofre um problema de desmonte. Ciro chega a provocar e falando que ele anda por lá e que você não deve estar andando. Ele fala que tem se reunido com minorias, com classes artísticas, com a periferia, enfim. Mas a gente percebe que na fala do Ciro ele sempre tem uma provocação ao Lula. Tema cultura, nós tivemos realmente um desmonte na área cultural no governo Bolsonaro? A discussão a respeito disso passa muito por saber qual é a prioridade do governo. Um momento de dificuldade, especialmente agora, pós-pandemia, acredito que a prioridade é retomar a economia, retomar o emprego, retomar a condição do pai de família alimentar a sua casa, sua esposa e seus filhos. É uma questão de prioridades. Claro que, sem negar a necessidade de se preservar a cultura. O Ciro, aliás, ele faz uma boa colocação a respeito de reformas importantes que precisam ser feitas, comparando, por exemplo, a como funcionava a Lei Rouanet antigamente. Então, cultura é importante? Sim. Mas para quem? Será que cultura é importante para grandes cantores, com investimento público, para cantores consagrados, já muito ricos? Então, eu acredito que o Ciro Gomes ele foi bem nessa resposta inicial e que lembrou que, nesse momento, o que precisa ser prioridade no governo é justamente a retomada da economia, William. Bom, Ciro fala, Piperno, sobre a concentração de dinheiro em um grupo pequeno de criadores de conteúdo. E chega a falar sobre o Piperno e fala sobre um personagem amigo de Lula, que também tem o mesmo sistema de concentração, ou seja, de muito dinheiro em um grupo pequeno. De fato, o Ciro ele chama atenção para aquilo que ele identifica como 2 problemas nas políticas e nas leis de fomento à cultura. Um é esse que você falou, uma excessiva concentração em produtores do Rio e São Paulo, deixando periferias e outras regiões do país de lado. Isso é verdade. Isso é verdade, e esse era um defeito, não exatamente da lei Rouanet, mas da forma como eram distribuídos os recursos, porque, veja,
a atividade cultural, ela tem que ser vista sob alguns prismas. Um deles, claro que de exatamente fomentar a produção local de várias regiões do país, mas também de geração de empregos e riquezas, porque cultura gera emprego, cultura faz parte, inclusive, da economia criativa. Então, é óbvio que esses recursos têm que chegar a outras regiões do país e talvez todos os demais candidatos, eles pequem nisso. Nenhum aborda exatamente para onde, quem serão os beneficiados desses recursos todos.